Olá, mentes curiosas, e sejam bem-vindos a esta jornada intelectual. Vocês já se perguntaram por que valorizamos tanto a liberdade? Ou por que, quando discutimos o que é verdade, apelamos à experiência e à evidência? Essas ideias, que hoje parecem de senso comum, nem sempre foram assim. Elas tiveram que ser pensadas, defendidas e às vezes até lutadas. Hoje vamos falar do arquiteto de muitas dessas ideias fundacionais. Um homem cuja obra está no DNA das democracias modernas e na base da ciência psicológica. Falamos de John Locke, o pai do empirismo moderno e do liberalismo clássico. Seu impacto é tão profundo que é quase invisível como o ar que respiramos. A grande pergunta que exploraremos é: como um único homem conseguiu redefinir dois pilares fundamentais da nossa civilização? O que é o conhecimento e o que é um governo justo? Preparem-se, porque entender Locke não é apenas entender história, é entender por que pensamos como pensamos hoje. É uma viagem à origem da nossa própria mente moderna. Antes de começar, um breve comentário. Para dar vida a essa narrativa, usei ferramentas de inteligência artificial para gerar as imagens que vocês veem. Pensem nelas como uma tela, uma forma de ilustrar as ideias e o ambiente do que contamos. Nem sempre serão uma representação literal, mas um acompanhamento visual para que vocês deixem a imaginação voar comigo. Espero de coração que gostem. Para entender o filósofo, primeiro olhemos para o homem. John Locke nasceu em 1632 na Inglaterra. Este não era um tempo de paz. Ele nasceu em um século marcado pela turbulência, pela Guerra Civil Inglesa, pela execução de um rei e por um debate feroz sobre quem deveria deter o poder. O rei por direito divino ou o parlamento representando o povo? Locke não era apenas um filósofo de gabinete. Ele estudou medicina em Oxford, tornando-se um médico respeitado. Essa formação científica é crucial. Ela o treinou para observar, para basear suas conclusões na evidência empírica, não na especulação ou na autoridade. Essa mentalidade de diagnóstico ele aplicaria mais tarde aos problemas da mente humana e do corpo político. Sua vida mudou ao conhecer Lord Ashley, que se tornaria o Conde de Shaftesbury. Locke se tornou seu médico pessoal e, mais importante, seu assessor político. Shaftesbury era um político liberal, um Whig, e através dele, Locke mergulhou no perigoso mundo da política, opondo-se ao poder absoluto do rei Carlos II e seu sucessor, Jaime II. Essa conexão política foi tão perigosa que Locke teve que se exilar nos Países Baixos em 1683, temendo por sua vida, acusado de estar envolvido em conspirações contra o rei. Foi durante esse exílio que ele escreveu suas obras mais influentes. Não era um acadêmico isolado. Ele escrevia com um propósito urgente. Suas ideias eram armas em uma luta real pela liberdade. Ele retornou à Inglaterra em 1688, após a Revolução Gloriosa, um evento que mudou tudo. Foi uma revolução quase incruenta que estabeleceu a supremacia do parlamento sobre a monarquia. Essa revolução precisava de uma justificativa filosófica. Locke a forneceria. Suas obras foram publicadas logo depois, dando voz e legitimidade a essa nova ordem. Assim temos Locke. Um médico, um exilado político, é um revolucionário. Um homem que havia visto o caos do absolutismo e o fanatismo religioso. Seu projeto de vida se dividiu em duas grandes perguntas que dariam origem às suas duas obras magnas. A primeira pergunta era: como conhecemos o mundo? Qual é o limite do entendimento humano? A segunda pergunta era: qual é a origem e o propósito de um governo? Por que obedecemos às leis? E quando temos o direito de não fazê-lo? Essas não eram perguntas abstratas. Eram literalmente questões de vida ou morte na Inglaterra do século XVII. E suas respostas mudariam o mundo. Vamos abordar a primeira pergunta, o problema do conhecimento. Sua resposta se encontra em sua obra monumental, O Ensaio sobre o Entendimento Humano. Locke se depara com uma ideia dominante na filosofia de seu tempo, o racionalismo, especialmente o de René Descartes. Os racionalistas como Descartes acreditavam que nascemos com certas ideias inatas. Ideias como a de Deus, a perfeição ou os princípios lógicos estariam, por assim dizer, pré-instaladas em nossa mente por Deus. Locke olhou para isso com seu olho de médico e disse: "Não vejo a evidência." O ataque de Locke às ideias inatas é demolidor. Ele argumenta que se essas ideias fossem universais, todo mundo as teria. Mas ele observa nem as crianças, nem as pessoas com deficiências mentais severas, nem culturas inteiras que nunca ouviram falar do Deus monoteísta parecem tê-las. Portanto, não podem ser inatas. Se a mente não vem com ideias pré-instaladas, como ela se preenche? Aqui Locke apresenta sua metáfora mais famosa. A mente humana, ao nascer, é uma tábula rasa. Isso é latim para uma tábula rasa ou um quadro em branco. É um papel vazio esperando ser escrito. E o que escreve nessa lousa? A resposta de Locke é uma palavra: experiência,
todo o nosso conhecimento, cada ideia complexa, cada pensamento abstrato, deriva-se em última instância da experiência. Esta é a tese central do empirismo. O conhecimento vem do mundo exterior, não do interior da nossa própria mente. Locke divide essa experiência em duas fontes. A primeira é a sensation, sensação. Nossos sentidos, visão, audição, tato, olfato e paladar recebem informações do mundo exterior. São as janelas da mente. Essa informação cria em nós ideias simples, como amarelo, quente, duro, doce. A segunda fonte é a reflection, reflexão. Esta é a experiência interna. A mente observa suas próprias operações. Pensa sobre suas próprias ideias. Daqui surgem outras ideias simples como perceber, duvidar, acreditar, raciocinar, querer. É a mente se tornando consciente de si mesma e de seus processos. Essas ideias simples, tanto de sensação quanto de reflexão, são os tijolos fundamentais de todo o nosso conhecimento. São indivisíveis. A mente, diz Locke, é passiva ao recebê-las. Você não pode não ver a cor vermelha se olha para uma maçã madura. Você não pode não sentir dor se machuca. Então, de onde vêm os pensamentos complexos como maçã, justiça, universo ou Deus? Locke diz que a mente, uma vez que tem os tijolos, as ideias simples, se torna ativa, começa a construir. Combina ideias simples para formar ideias complexas. Por exemplo, a ideia complexa de uma maçã é formada combinando as ideias simples de vermelho, redondo, doce e crocante. A ideia de justiça é ainda mais complexa, combinando ideias de reflexão como igualdade, direito e recompensa. Tudo, não importa quão abstrato, deve poder ser rastreado até a experiência sensível. Isso tem uma implicação radical. Se uma ideia não pode ser decomposta em suas experiências simples originais, então é uma ideia sem sentido. É uma palavra vazia. Isso foi um ataque direto a grande parte da metafísica escolástica que falava de substâncias e essências, sem referência ao mundo real. Locke estava fazendo uma faxina na casa filosófica, mas Locke era um pensador sutil. Ele fez uma distinção crucial. Os objetos são realmente como os percebemos? Ele distinguiu entre qualidades primárias e qualidades secundárias. As qualidades primárias existem nos próprios objetos, independentemente de as percebermos ou não. São coisas como a solidez, a forma, o tamanho e o movimento. Um cubo de gelo é cúbico e sólido, quer alguém o toque ou não. Essas são qualidades primárias. Mas e o frio ou o branco do gelo? Essas, diz Locke, são qualidades secundárias. Elas não estão no objeto. Elas são o poder do objeto de produzir essas sensações em nossa mente, através de suas qualidades primárias, a microestrutura de suas partículas. Pensem nisso desta maneira. A cor não existe sem um olho que a veja. O som não existe sem um ouvido que o escute. O que existe é a vibração, qualidade primária. O som é a nossa experiência subjetiva dessa vibração. Isso separa o mundo objetivo da ciência, o mensurável, do nosso mundo subjetivo da experiência, o vivido. No entanto, Locke não era um cético radical. Ele acreditava que existia um mundo material externo. Acreditava que nossas ideias simples de qualidades primárias se assemelhavam a como as coisas realmente eram. Mas também introduziu uma dúvida. O que é a substância subjacente que sustenta todas essas qualidades? Locke admitiu honestamente, não sei. Para Locke, a substância é como o casco de uma tartaruga que sustenta o mundo. E o que sustenta a tartaruga? Não podemos saber. É um algo não sei o que. O conhecimento humano tem limites. E esses limites são definidos por nossa experiência. Não podemos conhecer a essência última das coisas, apenas suas propriedades observáveis. No ensaio, Locke também aborda uma pergunta fascinante: o que te torna você? O que é a identidade pessoal? É o seu corpo? Não, diz Locke, os corpos mudam. É a sua alma? Talvez, mas não podemos saber com certeza. Para Locke, a identidade pessoal reside na consciência. Você é a mesma pessoa que era há 10 anos, não porque tem o mesmo corpo, mas porque tem consciência de suas ações passadas. É a memória, a capacidade da consciência de se estender para trás no tempo, o que unifica o seu eu. Se você perdesse todas as suas memórias, seria de fato uma pessoa diferente, mesmo que estivesse no mesmo corpo. O impacto deste ensaio sobre o entendimento humano foi imenso. Ele se tornou o texto fundamental da Ilustração Britânica, inspirou filósofos posteriores como Berkeley e David Hume, e lançou as bases da psicologia moderna, a ideia de que a mente pode ser estudada, que seu conteúdo provém da experiência e que o ambiente nos molda. Mas Locke não só redefiniu nossa visão da mente, ele fez o mesmo com nossa visão da sociedade. Passemos agora à sua segunda grande obra, o segundo tratado sobre o governo civil.
Se o ensaio perguntava como pensamos, o tratado perguntava como devemos viver juntos. Lembremos o contexto. A Revolução Gloriosa acabara de depor um rei. Locke precisava justificar porque isso não era um crime, mas um ato legítimo. Para fazê-lo, ele ataca a teoria dominante do poder, o direito divino dos reis. A ideia de que Deus nomeia os monarcas e que sua autoridade é absoluta, como a de um pai sobre sua família. Locke argumenta que a autoridade política não é como a de um pai. Somos seres racionais, não crianças eternas. Para encontrar a verdadeira origem do governo, Locke nos pede para realizar um experimento mental. Imaginemos a humanidade em um estado de natureza, ou seja, uma condição onde não existe nenhum governo, nem leis humanas. Aqui é vital a comparação com seu contemporâneo Thomas Hobbes. Para Hobbes, o estado de natureza era um inferno. Uma guerra de todos contra todos, onde a vida era solitária, pobre, desagradável, brutal e curta. O medo da morte violenta era a única motivação. Era um caos absoluto. Locke discorda fundamentalmente. Seu estado de natureza não é um estado de guerra. É um estado de perfeita liberdade e perfeita igualdade. Os humanos não são apenas bestas, estão dotados de razão. E a razão, diz Locke, é a lei da natureza. E o que ensina essa lei da natureza? Algo simples, mas profundo. Sendo todos iguais e independentes, ninguém deve prejudicar outro em sua vida, saúde, liberdade ou posses. Pensem nisso, porque todos somos obra de um Criador. Locke era crente, ninguém tem o direito de destruir outro, assim como um quadro não tem o direito de destruir outro quadro do mesmo pintor. No estado de natureza, todos têm o direito de se defender e o direito de punir aqueles que violarem a lei natural. Se alguém te rouba ou tenta te matar, você tem o direito de detê-lo e de fazer justiça. Você é seu próprio juiz, júri e carrasco. Então, se o estado de natureza é tão bom, por que abandoná-lo? Por que criar um governo? Locke, sendo prático, aponta 3 inconveniências. Primeiro, falta uma lei estabelecida e conhecida por todos. A lei natural é clara, mas as pessoas, por interesse próprio ou ignorância, podem interpretá-la mal. Segundo, falta um juiz imparcial. Quando você é seu próprio juiz em sua própria causa, é muito provável que não seja justo. Você tenderá a favorecer a si mesmo e a seus amigos, e a punir com muita dureza seus inimigos. A paixão nubla o julgamento. Terceiro, falta um poder para executar a sentença. Você pode julgar corretamente que alguém te fez um mal, mas se o ofensor é mais forte que você, não pode fazer nada para recuperar sua propriedade ou proteger sua vida. A justiça precisa de força para ser eficaz. Para remediar essas 3 inconveniências, e só para isso, os seres humanos decidem fazer um pacto, um contrato social. Decidem livre e voluntariamente unir-se em uma comunidade política e criar um governo. E aqui está o ponto-chave do liberalismo de Locke. O que entregamos ao governo? Não entregamos todos os nossos direitos como defendia Hobbes. Não criamos um Leviatã todo-poderoso. Entregamos apenas um direito, o direito de julgar e punir outros por violar a lei natural. Cedemos nosso poder executivo individual à comunidade para que ela, através de leis e juízes, o exerça em nosso nome. E por que fazemos essa troca? Para proteger melhor todos os nossos outros direitos. Os direitos que já tínhamos no estado de natureza. Estes são os direitos naturais inalienáveis. Locke os define como vida, liberdade e propriedade. São inalienáveis, o que significa que você não pode renunciar a eles, vendê-los ou entregá-los. Eles te pertencem pelo fato de ser humano. São anteriores ao governo e o governo não os dá a você, apenas os protege. Se você já ouviu a Declaração de Independência dos Estados Unidos, isso vai soar familiar. Sustentamos que estas verdades são evidentes, que todos os homens são criados iguais, que são dotados por seu Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Jefferson simplesmente mudou propriedade por busca da felicidade? Ela estava citando Locke. Isso nos leva ao propósito do governo. Para Locke, o propósito é exclusivo e limitado. O único fim legítimo do governo é a preservação da propriedade, onde propriedade inclui a vida e a liberdade. Isso é tudo. O governo não está para salvar sua alma, nem para te fazer virtuoso, nem para controlar a economia. Ele está para ser um guardião de seus direitos. Um governo que excede esta função, que tira sua propriedade sem seu consentimento, impostos sem representação, ou que ameaça sua vida ou liberdade sem o devido processo legal, torna-se um governo ilegítimo. O poder do governo se baseia a todo momento no consentimento dos governados. Para evitar que o governo se torne tirânico, Locke propôs uma ideia revolucionária para sua época: a separação de poderes.
Ele argumentou que o poder de fazer as leis, legislativo, deve estar separado do poder de executar as leis, executivo. Se a mesma pessoa ou grupo faz e aplica a lei, não haverá ninguém para controlá-los. O poder legislativo para Locke era o poder supremo. Devia ser eleito pelo povo, ou pelo menos pelos proprietários. Mas mesmo este poder legislativo não era absoluto. Não podia violar a lei natural. Não podia tirar a propriedade de um homem sem seu consentimento. O povo sempre era o verdadeiro soberano. E isso nos leva à conclusão mais explosiva de Locke. O que acontece se o governo quebra o contrato? O que acontece se o legislativo tenta escravizar o povo ou o executivo ignora as leis? Locke responde sem rodeios. O governo se dissolve. O poder retorna ao povo. Locke defende o direito à rebelião. Se o governo se torna um tirano, ele declarou guerra ao seu próprio povo. Nesse ponto, o povo tem o direito e até o dever de resistir e formar um novo governo. A rebelião contra a tirania não é um crime, é a defesa da lei natural. Isso é dinamite filosófica. Locke está dando uma justificativa teológica e racional para a revolução. Ele está dizendo aos reis: seu poder vem do povo, e se abusarem dele, o povo o tirará. Não é de admirar que Thomas Jefferson e os revolucionários americanos o amassem. O segundo tratado é o Manual de Instruções da Revolução Liberal. Agora, é importante aprofundar um conceito-chave: a propriedade. Para Locke, este direito é fundamental. Mas como surge a propriedade privada se originalmente Deus deu a terra a toda a humanidade em comum? Locke oferece uma resposta engenhosa baseada no trabalho. Cada homem, diz ele, é proprietário de sua própria pessoa. Portanto, o trabalho de seu corpo e a obra de suas mãos são propriamente seus. Seu corpo e seu esforço te pertencem. Quando você pega algo do estado comum, como uma maçã de uma árvore silvestre, e mistura seu trabalho com isso, o ato de colhê-la, a maçã se torna sua. Você adicionou algo seu à natureza, e isso a exclui do direito comum de outros homens. O trabalho cria propriedade, mas esse direito não era ilimitado. Locke estabeleceu duas condições ou cláusulas. Primeiro, você só pode se apropriar de tanto quanto puder usar antes que estrague. Acumular maçãs até que apodreçam é um desperdício e uma ofensa contra a lei natural. Segundo e mais famoso, você deve deixar suficiente e de igual qualidade para os outros. Você não pode pegar toda a água do rio ou toda a terra se isso significa que outros não terão nada. Você deve respeitar o direito dos outros de fazer o mesmo. No entanto, Locke argumenta que a invenção do dinheiro, ouro e prata, muda o jogo. O dinheiro não estraga. De repente, as pessoas podem acumular riqueza além de suas necessidades imediatas, sem violar a primeira cláusula. Isso, para o bem ou para o mal, justifica a desigualdade da riqueza. Além disso, ele argumenta que a propriedade privada incentiva a produtividade. Um acre de terra cercada e cultivada, propriedade privada, produz 10 vezes mais do que um acre de terra comunal. Ao criar propriedade, argumenta Locke, na verdade aumentamos a riqueza total da humanidade, beneficiando a todos. Essa teoria da propriedade é fundamental. É a base do capitalismo liberal, mas também tem sido objeto de intensas críticas. Os críticos apontam que essa teoria foi usada para justificar a expropriação de terras aos povos indígenas na América. Os colonos misturavam seu trabalho, cultivando e, portanto, reivindicavam a terra dos caçadores-coletores. As ideias de Locke não pararam no conhecimento e no governo. Ele também escreveu uma obra fundamental sobre a tolerância religiosa. Em sua Carta sobre a Tolerância, escrita no exílio, ele defendeu um princípio que hoje nos parece óbvio, mas que então era radical. Locke argumentou que o Estado e a Igreja devem estar separados. O magistrado civil, o governo, só deve se preocupar com os interesses civis, a vida, a liberdade e a propriedade. Ele não tem o direito de intervir na salvação das almas. A fé, diz Locke, é um assunto interno da consciência. Você não pode forçar alguém a acreditar. Você pode torturá-lo, tirar seus bens ou prendê-lo, mas isso só criará hipócritas, não verdadeiros crentes. A coerção não tem lugar na religião. Portanto, o governo deve tolerar todas as formas de culto desde que não violem a lei civil. Se uma igreja quer sacrificar um bezerro, pode fazê-lo. Mas se a lei proíbe matar bezerros para salvar o gado, um interesse civil, então a igreja não pode fazê-lo. Essa tolerância, no entanto, tinha limites na visão de Locke. Famosamente, ele excluiu dois grupos. Primeiro, os católicos, não por sua teologia, mas porque Locke acreditava que sua lealdade última era a um príncipe estrangeiro, o Papa, o que os tornava uma ameaça à segurança do Estado. Segundo, ele excluiu os ateus. Locke argumentava que se alguém não acredita em Deus, não pode fazer juramentos nem promessas em que se possa confiar. Sem o temor de um castigo divino, os ateus não podiam, em sua opinião, ser membros confiáveis do contrato social.
Uma visão que hoje nos parece antiquada, mas que mostra os limites de seu próprio tempo. Finalmente, Locke também foi um pensador influente na educação. Em alguns pensamentos sobre a educação, ele se afasta do aprendizado de memória e da disciplina brutal de sua época. Fiel ao seu empirismo, ele acreditava que a mente de uma criança é maleável. O objetivo não era encher a criança de dados, mas formar seu caráter. O objetivo era criar um gentleman. E para isso, a ordem de importância era: primeiro, virtude; segundo, sabedoria; terceiro, boas maneiras; e só em último lugar, conhecimento acadêmico. Ele defendia o aprendizado através do jogo, da curiosidade e da prática, em vez do latim e da lógica abstrata. Ele queria uma educação que preparasse as pessoas para o mundo real. De novo, vemos o médico prático, o empirista, interessado no que funciona na experiência. Agora vamos juntar todas as peças. Qual é o legado de John Locke? É quase impossível exagerar. Ele é, sem dúvida, o filósofo mais influente na fundação do mundo moderno, especialmente no mundo de língua inglesa. Seu empirismo, transmitido através de Berkeley e Hume, tornou-se a filosofia da ciência. A ideia de que as hipóteses devem ser testadas contra a experiência é a base do método científico. Sua teoria da mente como uma tábula rasa dominou a psicologia por séculos. Sua teoria da identidade pessoal baseada na consciência continua sendo o ponto de partida para todos os debates modernos sobre o eu, a inteligência artificial e a natureza da consciência. A pergunta: é um robô consciente uma pessoa? É uma pergunta fundamentalmente lockeana, mas seu impacto mais visível está na política. O segundo tratado foi a Bíblia da Ilustração Moderada. Voltaire levou as ideias de Locke para a França, onde inspiraram Montesquieu com a separação de poderes, e Rousseau, embora este fosse muito mais radical. Como vimos, Thomas Jefferson baseou a Declaração de Independência dos Estados Unidos quase palavra por palavra no segundo tratado: vida, liberdade e a busca da felicidade. O direito do povo de alterar ou abolir um governo tirânico. Tudo isso é puro Locke. A Constituição dos Estados Unidos, com sua separação de poderes, seu governo limitado, sua ênfase na proteção da propriedade e no devido processo legal, é a encarnação da filosofia política de Locke. Ele é o arquiteto do constitucionalismo liberal. Claro, Locke não está isento de críticas, e elas são importantes. Sua filosofia é a da burguesia ascendente. É uma filosofia que prioriza o indivíduo proprietário. Os críticos marxistas diriam que seu contrato social é, na verdade, um contrato entre proprietários para proteger sua propriedade dos não proprietários. Sua teoria da tábula rasa também tem sido questionada. A ciência cognitiva moderna e a psicologia evolutiva sugerem que, de fato, Husserl nascemos com certo software pré-instalado. Não ideias complexas, mas sim com estruturas cerebrais que nos predispõem a aprender a linguagem, a temer serpentes ou a formar vínculos sociais. A lousa não está tão em branco. E como mencionamos, sua teoria da propriedade, embora elegante, forneceu uma justificativa conveniente para o colonialismo. Ao definir os povos indígenas como não trabalhadores da terra, os colonos europeus puderam reivindicá-la como terra baldio, pronta para ser apropriada. Inclusive, seu liberalismo tem tensões. Locke foi um investidor na Royal African Company, uma companhia de comércio de escravos. Como pôde o filósofo da vida, liberdade e propriedade se beneficiar de um sistema que negava esses mesmos direitos a milhões de africanos? É uma contradição profunda que os acadêmicos ainda debatem. Essas críticas não apagam seu legado, mas o complicam. Elas nos mostram que Locke era um homem de seu tempo, com seus próprios interesses e pontos cegos. Mas a potência de suas ideias centrais, o empirismo e o liberalismo, foi tal que transcenderam suas próprias limitações. Em conclusão, John Locke nos deu a linguagem da modernidade. Ele nos ensinou a desconfiar da autoridade não conquistada, seja na filosofia ou na política. Ele nos deu uma visão da mente humana como um produto da experiência, aberta à mudança e à educação. E o mais importante, ele nos deu uma teoria do governo não baseada no medo ou na herança, mas na razão e no consentimento. Um governo que é nosso servo, não nosso senhor. Um governo com um único propósito: proteger os direitos dos indivíduos de viverem suas próprias vidas. Essa é a ideia que acendeu a Ilustração e que continua sendo hoje a ideia mais revolucionária de todas. Muito obrigado por me acompanharem nesta profunda análise de John Locke. Ele é um pensador complexo e mal arranhamos a superfície. Mas espero que esta viagem tenha dado a vocês um novo apreço pelas ideias que sustentam nosso mundo e as ferramentas para questioná-las.
Se vocês gostam desse tipo de desconstrução filosófica e querem apoiar este espaço para o pensamento crítico, por favor, considerem se inscrever no canal. Ajuda enormemente para que possamos continuar fazendo estas viagens intelectuais. Cliquem nesse botão. E agora é com vocês. Qual é a ideia de Locke que mais ressoa com vocês hoje? O empirismo da tábula rasa ou o liberalismo dos direitos naturais? Ou são suas contradições que lhes parecem mais fascinantes? Deixem-me saber a opinião de vocês nos comentários. Obrigado por pensarem comigo. Até a próxima!